Quando eu descobri que estava grávida, minha primeira reação foi rir e chorar ao mesmo tempo, pois vem um misto de alegria e preocupação por gerar uma vida. O teste positivo vem acompanhado de muitas dúvidas e conflitos. Cheguei a pensar: será que esse positivo não está errado? E logo saímos correndo para marcar uma outra sonografia que comprove a gestação. A próxima dúvida que vem à cabeça é: será que eu conto para os mais próximos e espero os 3 meses para contar para o restante da família? Ou eu desencano e conto para todo mundo? Outra descoberta durante a gestação é que muitas mães são taxadas de chatas e sensíveis demais, principalmente as mães de primeira viagem, como é o meu caso. O melhor a se fazer é seguir o coração e o que você acha correto. Afinal, a gestação é um período importante para a mulher e nada melhor do que deixar os comentários de lado. À medida em que a gestação avança, a ansiedade só aumenta. A cada outra sonografia, uma novidade. A procura pelos nomes de bebês vira rotina, até chegarmos a uma decisão. Até que chega o dia de saber se esperamos um menino ou uma menina. As semanas vão passando, o bebê já tem nome, os chutes são constantes, as consultas se tornam semanais, o enxoval já está completo. O berço já está montado e a reta final chega com mais emoções. Afinal, qualquer hora é a hora de ouvir pela primeira vez o som mais esperado durante os 9 meses. O choro do bebê. Aquele choro que não é nosso, mas nos conforta, nos alivia e traz paz para o nosso coração, que esteve há tanto tempo ansioso com a espera da pessoa mais especial das nossas vidas. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Hoje, na voz da nossa produtora e editora Mila Bessa. Descobri minha gravidez de forma simples, sem festa, sem intuição milagrosa, sem aquelas cenas de filmes românticos. Apenas uma ausência, a menstruação que não veio. Achei que fosse o estresse, as viagens, a correria do dia a dia, sabe? Não quis criar expectativas, mas a dúvida foi crescendo até se tornar impossível ignorar. No fundo, acho que uma parte de mim já sabia. Comprei um teste de farmácia, o mais barato. Fiz sem grandes cerimônias, quase com desprezo, como se quisesse provar para mim mesma que era apenas mais uma paranoia. Mas quando vi aquelas 2 linhas surgirem devagar, como uma revelação silenciosa, minhas pernas fraquejaram. Ainda me pego sorrindo sem perceber. Um pequeno teste, 2 linhas cor-de-rosa. E de repente, o mundo inteiro mudou. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam e mesmo assim, no fundo, uma calma estranha tomou conta de mim. Estou grávida. Há uma vida dentro de mim, um misto de felicidade pura e medo do desconhecido. Sentei no chão frio do banheiro e chorei. Chorei de medo, de surpresa, de amor. Chorei por estar vivendo algo tão maior que eu. Passei dias em choque. Dias rindo à toa. Dias chorando sem motivo aparente. Cada emoção parecia aumentar de tamanho dentro do meu peito, como se estivesse treinando para caber uma vida nova dentro de mim. Os primeiros dias foram estranhos. A felicidade existia, mas não era aquela euforia barulhenta. Era mais como uma luz quente e silenciosa acesa no fundo do peito. Mas junto da alegria nasceu também um medo e uma enxurrada de dúvidas silenciosas. Contar para todos agora ou esperar? Será que estava tudo bem com o bebê? E se não tivesse? E se aquele positivo fosse apenas o começo de uma história interrompida? Em poucos minutos, eu já era outra. Dividida entre a vontade de gritar ao mundo que carregava uma vida e a necessidade de proteger aquele pequeno milagre, como se esconder pudesse de alguma forma mantê-lo seguro. Decidimos esperar. Pelo menos até o primeiro ultrassom. Cada dia dessa espera foi vivido com uma ansiedade muda, daquelas que se instalam no peito e transformam
tudo ao redor. A cada visita ao banheiro, o medo de encontrar sangue. A cada pontada no ventre, a dúvida. Será normal? Será um sinal de que algo estava errado? Fiquei mais quieta, mais observadora, como se meu corpo estivesse ocupado demais, gestando um segredo sagrado. O início foi silencioso. Poucos sintomas, apenas o corpo dando pequenos sinais. Seios doloridos, sono interminável, um apetite diferente. Cada dia era uma mistura de ansiedade e esperança. Será que tá tudo bem lá dentro? Será que esse bebê sente todo esse amor que já transborda em mim? Cada pequena mudança era um lembrete. Meus seios doloridos, o sono que me invadia em qualquer horário, a fome que vinha de repente. Nenhuma mudança drástica, mas o suficiente para eu sentir que meu corpo já era outro e que nunca mais seria o mesmo. Quando o dia do ultrassom finalmente chegou, quase não consegui respirar de nervoso. A sala fria, a luz branca, o cheiro de álcool. A médica passou o aparelho e, depois de alguns segundos que pareceram horas, sorriu e disse: "Aqui está ele. Tá tudo bem." Um pequeno ser tão pequeno que parecia um pontinho piscando no meio da tela. E aquele som, o som mais lindo que já ouvi. O coraçãozinho batendo rápido, forte, cheio de vida. O som que mudaria minha vida para sempre. Um tum-tum acelerado, pulsante, tão vivo. Aquele som me dizia que era real. E pela primeira vez percebi que tudo o que eu era e tudo o que viria a ser passaria a girar em torno daquela vida. Eu chorei. Não de tristeza, nem de medo. Chorei de pura gratidão. Conforme as semanas avançavam, meu corpo começava a mudar. A barriga ainda não era visível para o mundo, mas para mim ela já era tudo. A cabeça, por outro lado, era uma montanha russa, oscilações de humor, dúvidas, medos bobos, mas também uma serenidade estranha em meio ao caos. Comecei a falar com o bebê, no banho, no trânsito, antes de dormir. Pequenas conversas, pequenos pedidos para que fosse forte, para que aquele ser humano soubesse o quanto era amado. Conforme a barriga crescia e o bebê se fazia mais presente nos meus dias, também crescia a consciência de que essa jornada não seria só minha, era nossa. Era fácil perceber como, à medida que a gestação avançava, todas as atenções do mundo exterior se voltavam quase exclusivamente para a mãe. E com isso, muitas vezes, nós mesmas acabamos assumindo o peso de todas as decisões, todos os medos e todos os preparativos, deixando nossos parceiros em segundo plano, ainda que sem querer. Logo nas primeiras conversas entendi que, enquanto eu já tinha alguma familiaridade com o universo da maternidade, ele ainda tateava no escuro. Era natural. Ele não havia vivido essas experiências, e esperá-lo entender tudo instintivamente seria injusto. Fomos aprendendo juntos. Ele se mostrou presente, disposto, tentando participar de cada consulta, de cada ultrassom, de cada decisão importante. Conversamos sobre o parto, o puerpério, sobre as noites mal dormidas que viriam, sobre nossas expectativas e medos. Nem sempre foi fácil conciliar agendas, humores, ritmos tão diferentes. Mas o esforço que fizemos para estarmos verdadeiramente alinhados tornou tudo mais leve. E no meio desse processo silencioso de aproximação, nos reencontramos como casal, mais cúmplices, mais fortes, mais conscientes de que a maternidade e a paternidade se constroem de 2 em 2. Os meses seguintes foram cheios de descobertas. O segundo trimestre chegou como uma trégua. A energia voltou, a fome estabilizou e eu comecei a me sentir mais eu mesma, ainda que diferente. Foi nesse período que senti pela primeira vez aquele movimento delicado, como uma onda pequena dentro do ventre. Me perguntei se era real ou se era apenas imaginação, mas no fundo eu sabia. Era o bebê me dizendo: "Estou aqui." A cada novo exame, a cada nova batida do coração ecoando na sala fria do consultório, a ligação entre nós se fortalecia. Comecei a prestar mais atenção no mundo ao meu redor,
As ruas pareciam mais cheias de crianças, os mercados mais coloridos, os cheiros mais fortes, como se meus sentidos tivessem sido aguçados para acompanhar o crescimento de uma vida dentro de mim. Às vezes, na solidão da noite, colocava a mão na barriga, ainda discreta, e conversava baixinho. Contava os meus medos, minhas alegrias, pedia desculpas pelas dúvidas que não sabia calar. Então tá, estou definitivamente grávida. E agora? Por onde começar? Chá revelação, chá de fraldas ou de bebê? Roupinhas, carrinho, quartinho, pré-natal, maternidade, enfim, o que fazer primeiro? Do dia para a noite, as felicitações pelo novo momento se transformaram em um mar de dicas e sugestões de itens para comprar e o que você deve ou não deve fazer, comer, vestir, ter em casa, enfim, são palpites de todos os lados. Com tanta informação disponível hoje e redes sociais repletas de fotos lindas para encher os olhos, fica fácil criar um universo mágico e perfeito para a gestação. Com inúmeros eventos, lembrancinhas, decorações e milhares de coisas fofas, tudo muito lindo, mas nem sempre útil. Por isso, ao conversar com algumas mães próximas, percebi que muitas vezes algo considerado essencial para uma era visto como desnecessário para outra. Não existe uma fórmula e cada mãe, cada bebê e cada família são únicos. O melhor é parar, pensar e refletir sobre o que faz sentido para você, para o casal. O terceiro trimestre é um mergulho definitivo na espera. A barriga, que no começo parecia um segredo só meu, agora anunciava ao mundo inteiro a sua presença. Andar já não é tão fácil. Dormir, então, virou um exercício de paciência. A barriga pesa, as costas doem, as pernas incham, mas cada desconforto trazia também uma lembrança. Tá chegando a hora. Às vezes me deitava e ficava horas apenas sentindo os movimentos. Mais fortes agora, quase selvagens. Ficava imaginando o rostinho, o cheirinho, o som do choro. Pensava em como seria segurar esse ser humano, que nessa altura já tem nome e vontades próprias, pela primeira vez. Mas também havia medo. Um medo silencioso de não dar conta, de errar, de não ser suficiente. A reta final trouxe uma estranha contradição. Queria que nascesse logo para acabar com a ansiedade, mas também queria congelar o tempo para aproveitar mais aquele mistério de ser dois em um só. A mala da maternidade ficou pronta semanas antes. As roupinhas cheiravam a sabão neutro e esperança. Tudo esperava pelo grande encontro. O parto começou sem aviso, num dia qualquer, numa hora qualquer. O estalo da bolsa rompendo, o líquido quente escorrendo pelas pernas, a certeza instantânea de que nada mais seria como antes. As contrações chegaram como ondas, primeiro suaves, depois intensas, arrasadoras. Respirei, caminhei, chorei, supliquei por força e encontrei. Dentro de mim, escondida sob camadas de cansaço e medo, havia uma força antiga, bruta, que me guiava. O caminho até o hospital foi uma viagem entre mundos, entre a vida que conhecia e a vida que começava. Na sala de parto, o tempo dilatou. As dores vinham como marés, e entre uma e outra, o corpo parecia aprender a trabalhar. A cada empurrão, a cada suspiro, eu me despedia da mulher que fui e dava boas-vindas à mãe que nascia. Quando finalmente o vi, aquele ser pequeno, quente, molhado e perfeito, tudo parou. Aquele bebê finalmente foi colocado sobre meu peito. E, num segundo, reconheci que nunca amei, nunca temia, nunca esperei tanto por algo em toda a minha vida. Fiquei ali de olhos fechados, sentindo a respiração dele contra a minha pele. O cheirinho doce de vida recém-chegada. O resto do mundo desapareceu. Era apenas eu e ele e eu. Nós dois, para sempre. A gestação é muito mais do que gerar um bebê. É gerar uma nova sensação de si mesma. Mais forte, mais frágil, mais humana.
É aprender a ser abrigo, ser chão, ser colo, mesmo quando você mesma sente medo. É entender que perfeição nunca foi o objetivo e que amor, esse sim, é o que sempre salva. Isso, esse amor enorme, indizível, o único amor completamente incondicional, é só o começo da nossa história. Um beijo para cada uma e feliz Dia das Mães. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, com a nossa maior gratidão a Mila Bessa, mãe do Gabriel de 16 anos e do Eric de 11, que deu voz a várias histórias reunidas aqui para homenagear esta etapa tão linda do ofício de ser mãe. Ouçam também os episódios de número 14, Mãe Desnecessária, o 56, Mãe Moderna, e o 98, Quando a Mãe Vira Filha. Juntos, eles montam um painel dessa assustadora e ao mesmo tempo tão deliciosa maternidade. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.